Pessoal, ontem eu fiz um tutorial baseado nos comentários de uma postagem que fez o Gilberto Carlos no nosso grupo do Facebook chamado Estruturas Metálicas. Eu fiz um tutorial e depois eu revendo aquele tutorial, confesso para vocês, eu não fiquei contente com as minhas explicações. Então por isso eu estou fazendo um outro tutorial com o mesmo tema, porém baseada em outra teoria, na teoria que vamos chamar assim de graus de estaticidade. O que o Gilberto Carlos tinha comentado? Que ele tinha pego um trabalho de estrutura metálica, onde o projeto e a memória de cálculo já vieram definidos por um outro calculista. E os comentários naquele grupo era se aquela estrutura era hiperestática, se era isostática, se era hipostática. Então, baseado nisso, eu vou montar esse novo tutorial. A estrutura que ele estava trabalhando seria mais ou menos este modelo que eu vou representar aqui. Se for um pouco diferente, vocês podem usar este modelo como referência para outros estudos, ok? Então, a estrutura que ele tinha, eu vou dividir essa folha em dois pedaços para a gente poder fazer um comparativo com os dois modelos que eu vou explicar. Então, o modelo que o Gilberto Carlos recebeu do cliente. Vou representar só uma parte daquela estrutura dele, levando em conta 3 módulos. Bem, essa é a treliça e o que estava concebido além dessas barras, mais umas barras intermediárias nessas posições. Vamos considerar para efeito de tutorial que nós tenhamos um apoio de segundo grau e um apoio de primeiro grau na outra extremidade. Bem, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a definição do grau de estaticidade. Para isso, nós temos que considerar nessa treliça as definições dos tipos de nós que serão utilizados. E como treliça, a teoria já explica que todos os nós internos são considerados rótulas. Bem, o que nós temos que levar em conta nesse nosso modelo? Nós vamos considerar, nesse nosso exemplo, as classes de vínculos. E classes de vínculos nós temos as seguintes possibilidades. Dizemos que a classe é 1 quando o nosso vínculo é um vínculo de primeiro grau. Dizemos que a classe é 2 quando os nossos vínculos são ou um vínculo de segundo grau ou então rótula. E dizemos que a classe é 3 quando nós temos barras engastadas ou um apoio tipo engaste. O que nós temos que dar encaminhamento aqui? Nós vamos considerar, então, todos esses nossos nós são classe 2. Então vamos colocar classe 2 em todos os nós. E quando chega na posição dos apoios, nós temos que dividir esse sistema em dois. Uma parte, a estrutura com as vinculações internas, C2 e C2, e a estrutura com as vinculações externas. Então, apoio de segundo grau, C2, e apoio de primeiro grau, C1. Por que eu estou colocando esse C2? Agora, no lado direito desse sinal de igual, nós vamos colocar um valor que é o número de barras que está chegando nesse nó, menos 1. Então, por exemplo, para esse nó nós temos 1, 2, 3 barras. Vamos colocar 2. Número de barras, menos 1.
Neste outro nó nós temos 1, 2, 3, 4 barras. Vamos colocar 3. O mesmo para essa outra. Para essa aqui, 1, 2. Vamos colocar 1. Neste nó nós temos 1, 2, 3 barras. Vamos colocar 2. 1, 2, 3 barras. 2. 2. 1, 2, 3. 2. 2. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 2. 1, 2. 1. 1, 2, 3, 4. 3. 3. Agora, os apoios. Nós temos um conjunto interno e a fundação. Então, são dois elementos. Aqui nós vamos considerar, então, 2 menos 1. Aqui, mesma coisa. Conjunto interno e a fundação. 1. Bem, agora nós vamos multiplicar esses dois valores. Então aqui 2 vezes 2 nós temos 4. 2 vezes 3 temos 6. 6, 2. 2, 4, 4, 4, 4, 4. Estamos multiplicando. 4, 4, 1, 6, 6, 2. O que são esses valores que nós encontramos multiplicando? Esse valor nós vamos chamar de grau de retenção. E o primeiro valor, então, nós já vimos que é a classe do vínculo. Ok? Bem, nós temos que considerar uma variável RT, que vai ser o quê? Vai ser o somatório de todos os graus de retenções. Neste caso, nosso RT vai ser 2, mais 4, mais 6, e assim vai, até somar todos os graus de retenções. No nosso exemplo, esse valor dá 59. Agora nós temos que definir qual é o número de graus de liberdade. Bem, números de graus de liberdade vai ser o número de barras vezes 3. No nosso caso, o número de graus de liberdade será a quantidade de barras que vão compor esse sistema estrutural, que no nosso caso, nesse exemplo, está dando 22 barras, vezes 3. Isso nos resulta em 66. Bem, agora o grau de estaticidade dessa estrutura, que nós vamos chamar de G total, será o RT menos o número de graus de liberdade, que no nosso exemplo vai ser 59 menos 66, resultando em menos 7. Bem, observe o seguinte: nós achamos o sinal negativo. Esse sinal negativo indica que esse nosso sistema é um sistema hipostático. Então, se GT for menor do que zero, nós temos um sistema hipostático. Se GT for igual a zero, nós temos isostático. E se GT for maior do que zero, esse nosso sistema então é hiperestático. Então, no nosso exemplo, nós vimos que esse nosso sistema é hipostático. Agora, o que devemos fazer para transformar esse sistema hipostático num sistema
isostático. Eu vou representar novamente essa treliça acrescentando algumas barras. Então nós temos as bases intermediárias. Agora nós vamos acrescentar diagonais secundárias, unindo o meio da diagonal até o nó do bando superior. Mesmo sistema, apoio de segundo grau, apoio de primeiro e rótulas internamente. Então agora vamos fazer esse mesmo processo que fizemos para definir a classe e depois para acharmos o grau de retenção. Nesse nosso sistema então temos C2 para todas as conectividades. E agora as quantidades de barra menos 1. 3 barras, 2. 1, 2, 3, 4, 5 barras, 4. 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Um sistema interno mais 1, 2, 3, 2. 1, 2 barras, menos 1, 1. 1, 2, 3, 4 barras, menos 1. O sistema da estrutura interna mais a fundação, 2, menos 1, 1. C1, um conjunto e a fundação, 2 menos 1, 1. Multiplicando 2 vezes 2, 4, 8, 8, 4, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 6, 2, 2, 1, 6, 6. O nosso RT. RT, somando 2, mais 4, mais 8, e assim vai, nós chegamos no valor de 75. Números de graus de liberdade é a quantidade de barras, que nesse caso nós temos 25 barras, vezes 3, que dá 75. Finalmente, o nosso grau de liberdade total será RT menos número de graus de liberdade, que nesse nosso modelo estrutural será 75 menos 75, resultando 0. Bem, nós vimos que quando nosso grau de liberdade total é 0, nosso sistema é isostático. Então, esse é o encaminhamento, segundo a teoria, para definirmos se uma estrutura é ou não hipostática, isostática ou hiperestática. Então vamos prestar bem atenção nesta parte aqui, ó, pessoal. Essa aqui é a parte muito importante. Tá ok?